Boa noite, pessoal. Tudo bem? Passou rápido a semana. Vamos continuar falando de avaliação e contar para vocês um caso que ocorreu essa semana, onde eu tive assim não é um impasse, nem uma conversa, mas assim uma reflexão junto com um outro profissional da área, que nesse momento de pandemia e com o ensino remoto, né, estávamos discutindo os critérios de avaliação e simplesmente eu ouvi de alguém muito importante dentro de um cenário que não há como avaliar. Eu falei, sim, há como avaliar. Há como avaliar todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. Tenho falado disso. Aí eu peguei aquele podcast que eu fiz para vocês lá no mês de abril, no dia 30 de abril, e falei, se você me permitir e se você se interessar, eu vou mandar para você a minha aula sobre a disciplina de práticas de avaliação, onde nós tratamos sobre a avaliação formativa. Depois que você, logicamente, se interessar e ouvir, a gente volta a conversar, tá? Aí mandei para a pessoa, ela ouviu e depois ela me procurou e falou, realmente, a gente vive num momento de muita reflexão e de muito uso da avaliação formativa, porque a avaliação como um todo, ela configura todo um cenário pedagógico e coloca em evidência toda a prática desenvolvida, né? Então, a avaliação ela traduz um referencial teórico-metodológico, resultado de uma posição, vamos lá, de crença assumida criticamente pelo docente, às vezes incorporada pelo senso comum, né? E outras por experiências anteriores, ou mesmo herdadas, né? Como eu já comentei com vocês em sala de aula, né? Por imitação de um professor mais experiente. E olha quem está chegando aqui. Muito obrigado, Gigi, pela visita. Vamos participar da aula, né? Independente do significado, né? Como eu ia dizendo para vocês, aí a gente grava a aula em casa e tem essas interrupções aqui. Mas independente do significado atribuído à avaliação pelo professor, ela condiciona os processos de ensino e de aprendizagem e reciprocamente, né? A concepção de ensino e de aprendizagem determina a forma de avaliar, tá? Gigi, você quer ficar aqui? Fica, tá? Então, não morde. Então, a famosa, tem uma frase muito famosa de Novoa, em 1997, que diz assim, dize-me como ensinas e eu te direi quem és. E aqui a gente poderia substituir por dize-me como avalias e eu te direi como ensinas. E isso significa que o aluno ele tende a se ajustar à modalidade de avaliação do professor, a qual é representativa da ação docente, né? Então, ele estudará apenas
para a prova. Se perceber ser essa a forma preferida do professor. Se for aquele professor que gosta de mais interação, de mais dinamismo, né, que aproveite todos os momentos, ele vai se encaixar nos outros momentos também do professor. E aí que entra esse encaixe, essa adaptação, né? Então, gente do céu, tá chegando outro gato. Bom, vamos lá. Então, quando o aluno percebe, retomando, ser essa forma preferida do professor, uma perspectiva de produto, ou ele procura apropriar-se do conteúdo analisado e debatido a cada aula, assumindo uma atitude participativa, se o professor valorizar o processo de aprendizagem e buscar outras formas de avaliação além da prova. Prova não é tudo na vida. Então, mostra-se assim que a força da avaliação no contexto educacional, em qualquer nível de ensino, é capaz de gerir um currículo oculto que leva o aluno a se preparar conforme o professor ensina e principalmente conforme ele avalia. Então, diga-me como avalias, que eu te digo como ensinas. Então, a avaliação ela está presente em toda a ação pedagógica. A avaliação ela faz parte de toda a ação pedagógica, que por sua vez é realizada sobre avaliações. Ao planejar sua aula, num processo proativo, o professor ele vai estabelecendo um julgamento sobre sobre o conteúdo a ser estudado e a forma de fazê-lo, sobre o tempo disponível, sobre os melhores procedimentos a partir de critérios de tempo, economia, adequação, entre outros. Posteriormente, no desenvolvimento das aulas, então numa fase interativa, estará avaliando concomitantemente a realização do ensino. Então, quando a gente fala que ela ocorre em todos os momentos, ela realmente ocorre em todos os momentos, E quando a gente está executando, a gente faz alguns ajustes naquilo que foi planejado. Porque isso é necessário. Muitas vezes a gente tem que mudar a direção das velas conforme o vento sopra. A avaliação ela ainda ocorre na fase pós-ativa, quando o professor, refletindo sobre a prática realizada, vamos lá, o que eu fiz? O que eu fiz? Toma decisões, replaneja, modifica a forma de trabalhar e reinicia um novo ciclo de planejamento, execução e avaliação. Então, a avaliação é uma constante ação educativa. Se não houver isso, não há melhoria também. Então, ela também contribui com o processo, com a melhoria daquilo que a gente faz. Para quê? Muitas vezes eu tenho que realinhar as minhas estratégias, E entendida como base para a ação do professor e como fonte de informações sobre a aprendizagem do aluno. Embora se reconheça na avaliação a necessidade de informar sobre o desempenho, ela não é apenas isso, como eu já falei para vocês inúmeras vezes.
né? Em qualquer momento do processo, são necessárias informações claras sobre aspectos relevantes do objeto da avaliação, de forma que tais aspectos sejam compreendidos em suas causas. Tá? Então esse reforço ele tem significado se ele gera um diagnóstico que possibilite a tomada de consciência do ponto em que se encontra a aprendizagem do aluno e do que falta para chegar no pretendido. E aí ela vai encaminhando a realização de intervenções mediadoras do professor. Bem, vamos lá. Ensinar, aprender e avaliar formam um contínuo em interação permanente. Ensinar, aprender e avaliar são fenômenos distintos. Fenômenos distintos, tá? Mas pertencentes a uma mesma atividade pedagógica. Por isso, a avaliação ela não pode ser tratada de forma estranha ou esporádica. Hoje é dia de prova. Pelo contrário, ela deve ser entendida como uma atividade rotineira e que faz parte, está dentro da ação educativa. O professor aprende com a aprendizagem dos alunos e forma como eles um juízo de como eles compreendem ou não as explicações. Então, a lógica dos seus acertos ou erros, o que não ficou claro e o que é preciso melhorar ou reformular, os alunos aprendem com os resultados da avaliação, compreendendo seus erros, buscando acertos, assimilando como protagonistas da sua aprendizagem. Então, é aquela velha questão: avaliar para quê? Qual é o sentido da avaliação? O entendimento do aluno como parte daquele processo principalmente de crescimento. E para que tudo isso ocorra, tem que ter um clima de confiança entre professor e aluno, fundamentado num acordo de trabalho, de parceria entre aqueles que se empenham realmente em aprender, né? Então a avaliação ela deixa de ser um instrumento de controle e passa a ser um instrumento a serviço do aluno para diagnosticar e qualificar a aprendizagem, o que exige o entendimento de que ensinar, aprender e avaliar são momentos interligados em constante dinamismo. Então, com o recurso a serviço da aprendizagem, a avaliação não exige interrupção. Então, agora nós vamos parar para fazer isso. Não. Né? Não exige interrupção do andamento normal da aula. Qualquer atividade habitual de aprendizagem, e eu gosto de repetir isso de boca cheia, qualquer atividade habitual da aprendizagem pode ser avaliada, tá? Então, um estudo de texto, a análise de um filme, uma visita a um museu, uma discussão de um tema, desde que essas atividades sejam sustentadas por objetivos e critérios claros, a intenção. Por que está sendo realizada tal atividade, tal tarefa? E como será avaliada? São as indagações que devem acompanhar a atividade. Então, a avaliação ela é
imprescindível para a aprendizagem, porque ela aponta para a revisão de programas, propõe novas indagações, mostra onde eu preciso melhorar, indica novos caminhos. Ela deve estar presente ao longo de um processo, ela não pode se reduzir a um momento final de uma prática. Os princípios que hoje nós apresentamos, eles deixam muito claro a necessidade de coerência e de consistência entre os 3 elementos que se destacam, o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Então mostram, portanto, que tanto o professor quanto o aluno têm participação no processo avaliativo e são responsáveis pelo êxito alcançado. É uma parceria. Assim, a nossa atividade de hoje, ela vai se resumir nesse tripé: ensinar, aprender e avaliar, que são fenômenos distintos, mas pertencentes a uma mesma atividade pedagógica. A minha pergunta para você é: como que você enxerga a distinção desses 3 componentes? Como eles são diferentes e como eles se completam? Ensinar, aprender e avaliar. Eu acho que eu já respondi isso no final do nosso vídeo. Boa noite para vocês, muito obrigado pela atenção, até a semana que vem e, aliás, até daqui a pouco para a próxima aula.